A partir do momento em que ouvimos falar de indústria versus saúde, devemos priorizar a saúde. A saúde não é tão amiga ou chega até a ser inimiga da indústria farmacêutica, que bem antes de 1910 não existia. Graças a Andrew Carnegie e John Rockefeller, essa indústria farmacêutica hoje em dia existe e prejudica muita gente. Saúde versus indústria. Indústria especificamente de esteroides, indústria de produtos alimentícios, indústria de suplementos esportivos, indústrias de remédios que servem nada mais nada menos do que para remediar, e a curto, médio ou longo prazo os efeitos colaterais irão dar cabo da nossa pessoa, do nosso conjunto de órgãos, o famoso organismo. Então nós temos várias vezes pessoas ao nosso lado a aconselharem-nos a ir ter com um farmacêutico e pedir um remédio. Mas o que é certo é que isso pode dar cabo dos nossos ossos. Conforme vocês ali veem, o nosso corpo é realmente real. Nós não somos bonecos. Nós precisamos da natureza. Nós precisamos não só de raízes, não só de sementes, mas também de plantas, de flores e de frutos. Nós precisamos não só de alimentos para os nossos ossos, mas para o nosso corpo como um todo. Nós precisamos não só de vitaminas, mas também de minerais, de fibras. Nós precisamos de gorduras. Nós precisamos, obviamente, de carboidratos e também proteínas. Cabe a cada um de nós entender que saúde não é só ausência de doenças, que nós não precisamos só de alimento, nós precisamos também do sono, precisamos do treino. E se saúde não é só ausência de doenças, saúde é o bem-estar, e não só numa área, que é a área física, é também na área emocional, espiritual, mental, familiar, social e financeira. E nós não precisamos somente dos alimentos para os ossos. Nós temos células, nós temos neurônios, nós temos o nosso cérebro, temos o nosso coração, nós temos músculos, nós temos ligamentos, articulações. A fisioterapia é uma área importante dentro da saúde e faz-nos lembrar o que diz até hoje, porque é uma frase que não morreu, Hipócrates, o pai da medicina. Que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Hipócrates foi pouco profundo nessa sua frase. Eu tenho uma frase melhor para ti. Que o teu alimento seja a tua cura e que a tua cura seja o teu alimento. Espero eu que não haja necessidade nunca de parar de estudar. Que você não pare, que eu não pare. Que os robôs não substituam os seres humanos ao ponto dos seres humanos deixarem-se enganar pelas indústrias, achando que o problema do osso deve ser resolvido pelo remédio, pela injeção, pela ampola, pela máquina. Não. O problema do osso deve ser resolvido pelo alimento, pelo sono, pelo treino, pelo estudo profundo do campo hormonal, do sistema nervoso central, da imunidade, do primeiro triângulo que inclui o pâncreas. Primeiro triângulo para abertura de doenças. Pâncreas, mitocôndrias, tireoide. Este é o primeiro triângulo. Geralmente o indivíduo que vai a um consultório de um aparente médico, geralmente esse indivíduo deve ser avaliado em primeira instância. Como está o seu pâncreas, a sua tireoide e as suas mitocôndrias. Claro que as adrenais também são importantes. Então avaliar em primeira instância isto. O que é que ele tem? Como é que estão as adrenais, as mitocôndrias? Como está a tireoide desse indivíduo? Como está o pâncreas? E depois tem o triângulo 12, o triângulo 13, o triângulo 4 e o triângulo 5. Em primeira instância, o homem, Deus, natureza. Isso sim é falar de saúde.
Isso sim é falar de diversão, de vida, de energia, de convivência, de alegria de verdade. Não falar de robôs, de máquinas, de ampolas, de remédios, de injeções, daquele clima hospitalar que na verdade nem é hospital. Aquilo é nada mais do que um centro de distribuição de remédios. Já não temos como falar de universidades de medicina. Hoje em dia, são universidades da indústria farmacêutica. Nós estamos com problemas nos olhos, estamos com problemas no cérebro, ouvidos, coração, intestino, pâncreas, bexiga. Estamos com problema no sono, perdemos até certo ponto a capacidade de nos correlacionarmos com as outras pessoas por mais de 9 décadas, por mais de 90 anos. Amigos se vão muito cedo hoje em dia. Amigos contraem doenças muito cedo hoje em dia. Fruto do alcoolismo, fruto da ausência de treino, fruto das más companhias, fruto das consequências dos remédios que costumamos vulgarmente adquirir em centros de distribuições ou distribuição disfarçados, como hospitais, clínicas, ou mesmo num centro de distribuição sem farsa, como é uma farmácia. Postos médicos sobrevivem de fármacos, remédios, em vez de sobreviverem de frutos, plantas, flores, sementes, raízes. Naturopatas, alguns estão-se a deixar levar pela indústria farmacêutica, pela indústria da suplementação desportiva, pela indústria dos esteroides, enquanto que a natureza continua disponível, enquanto que o mundo continua sendo um lugar abundante para todo mundo ganhar. Existe excesso de alimento já há muitos anos. Nós podemos, sim senhora, melhorar a nossa convivência, o nosso dia a dia, olhando para bons exemplos, convivendo com pessoas que nos motivam, mas acima de tudo nos ativam. Não basta o motivo para agir. Não basta inspirar, que é mandar o ar para dentro. Precisamos é da ativação. E há pessoas dedicadas ao treino, dedicadas à sua profissão, dedicadas à família, dedicadas à ala espiritual, que nos podem auxiliar. Com pouco ou com muito, mas podem nos auxiliar. Temos que começar de algum sítio. Qualquer caminho serve para um indivíduo que não tem um caminho. Então, se você quer ter um caminho, uma identidade, se você quer o desbloqueio das emoções, se você realmente quer a dita prosperidade e entender qual é o seu propósito aqui no mundo, então junta-te aos melhores. Junta-te aos melhores, entenda a importância da sabedoria, não te deixes levar por coisas pouco profundas. Vai e vai a fundo. Profundidade nos estudos, profundidade na leitura, nos cálculos, no ensino. Seja o número 1 sempre. Evite a mediocrice, essa vida comum que alguns optaram, essa vida comum que alguns contratualmente assinaram com Satanás e o diabo. Livrem-se disso. É isso que Satanás quer. Todos moles, improdutivos, entre parentes, pobres. Do ponto de vista lógico-matemático, do ponto de vista musical, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, é isso que Satanás quer. Quer você pobre. Então põe na cabeça, tu já és rico. Tu tens trilhões e bilhões de células nervosas e neurônios. Foca nisso.